Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Conecta, que começa agora. Pois é, você tem filho em casa, adolescente, criança, ele está lá estudando no computador e você passa, será que ele está estudando mesmo? Será que ele está sendo avaliado? Tem educadores que dizem que nesse período de pandemia a avaliação não seria tão necessária, não é? E também como é que você vai dar uma prova para o menino fazer em casa para a menina? Mas tem educadores que dizem que sim, é importante fazer a avaliação e não necessariamente aquela prova com questões que a gente está acostumado. Pois é, o tema é polêmico, mas é muito interessante para os pais e para os professores. A gente convidou a Camila Carino. A Camila, ela é pedagoga, né? Ela é diretora pedagógica da GIC, psicóloga, e vai conversar com a gente sobre esse tema que é bem interessante. Obrigado pela sua participação, Camila. Olá, Jeremias, tudo bem? Eu que agradeço a participação, à disposição de vocês hoje. Camila, a avaliação ela já é um desafio presencial, né? E o que dizer nesses tempos online, né? O que você pode falar sobre a avaliação desse estudo que aqui no estado de São Paulo a gente tem chamado de estudo remoto, né? No caso do ensino público. A avaliação é sempre um desafio, né? E a gente está num momento bem atípico, né? Num ano bem atípico, né? Para a educação. Mas isso não significa que a gente não deve avaliar, né? Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de mudar essa concepção de avaliação, né? Ao longo da história, né? As epidemias, né? Elas foram marcos aceleradores do desenvolvimento, né? As pandemias fizeram com que a sociedade se avançasse mais rápido, né? Eu acho que não é diferente agora, né? Então, essa pandemia, o Covid, né? Ela tem feito com que a gente vivesse um momento de transformação. Olha o tanto de aprendizado, de transformação que está ocorrendo agora nesse momento, né? Se a gente olha aí para a ciência, está sendo um avanço super rápido. Se a gente olha para a educação, a gente está vendo que professores estão testando novas metodologias, a gente está vendo que a tecnologia, né, a gente está falando de aula remota, que nem você comentou agora, né? Quando que a gente ia imaginar que tão rápido a gente ia usar tecnologias no nosso dia a dia dentro da educação, né? Então, sim, a pandemia, por um lado, tem feito com que a gente tenha um desenvolvimento mais rápido. Isso também vai ser feito para avaliação, tá? Então, eu vejo que esse momento, né, esse contexto, ele talvez seja um acelerador para a gente pensar em outras formas avaliativas, né? A gente sair daquela concepção de avaliação como sendo apenas prova, né? A avaliação ela tem que acontecer. A avaliação ela faz parte do processo de aprendizado. Não existe educação sem uma avaliação. No entanto, culturalmente a gente usa muito mal o processo avaliativo, né? A gente perde o bem mais precioso, que é uma reflexão processual. A gente geralmente usa a avaliação só como um elemento de cobrança ao final de um processo, e não como uma reflexão sobre o que aconteceu e como é que eu posso aprender mais, né? Então, acho que a necessidade desse ensino remoto, né, desse ensino à distância, né, ele vai acelerar essa mudança dessa concepção, né? E aí, se eu tivesse que dizer alguma coisa, talvez assim, para os professores, eu diria, não se feche para o elemento prova nesse momento, né? Instrumentos mais ricos que vocês podem utilizar. E talvez seja um momento de que a gente tenha mais liberdade para tentar usar esses outros instrumentos, né? E aí, se eu for falar para os pais, eu falaria assim, olha, eu sei o quanto tá difícil, eu sou mãe, né? Eu tenho uma criança em casa, então é difícil a gente conciliar trabalho, cuidar dos filhos, acompanhar o dia a dia deles na escola, mas a gente tentar fazer o melhor acompanhamento possível e também ter empatia pelos professores, que estão também se esforçando para fazer o melhor, né? E para os alunos, né, eu diria assim que as atividades remotas, elas estão dando oportunidade e liberdade para eles, né? Então, agora chegou a hora deles fazerem essas escolhas, né? Então, a avaliação serve não é somente para a escola, é para eles também. Então, talvez eles consigam pegar maior valor disso nesse momento que é remoto, né? Entendi. Eu estava lendo um texto que me mandaram sobre o seu trabalho. Você fala em 3 elementos de avaliação. Você falou, não é somente a prova. Toma aqui, agora é tudo de uma vez, né? Como é que é esse processo? Eu me lembro que um é engajamento. Isso. Quando eu falo de avaliação, até a gente está falando de não só olhar o resultado, não ser só um elemento de cobrança, né? Então, eu destaco que a gente tem 3 elementos do processo de aprendizagem que eles são importantes e que o professor precisa acompanhar. Então, quando a gente olha para esses 3 elementos, a gente sai do foco prova, né? Então, quando os 3 elementos são participação, desenvolvimento e também o resultado. Eu não estou dizendo que a gente não tem que avaliar o resultado, tem sim, mas a gente também pode dar
foco, né, dá valor também para outros elementos que é a participação e o desenvolvimento, né? Quando eu falo de participação, geralmente as escolas usam assim, é só a presença, né? Então, no ano você tem que ter 80% de presença nas aulas. A minha dica é você tentar ampliar essa concepção, né? Então, não estou falando de participação só em presença. Estou falando assim, como que é essa presença? A gente sabe que para você aprender, você tem que estar aberto para o processo, né? Então, como é que a gente consegue mostrar para o estudante que isso é importante, que a avaliação, a participação, ela faz parte do processo de aprendizado. Se eu entrego uma atividade, se eu cumpro com aquilo que o professor está solicitando, se eu ajudo meus colegas, né? Tudo isso é participação e isso vai me fazer também aprender mais, né? Então, esse é um elemento importante que geralmente é pouco valorizado. Isso mostra uma reflexão para o estudante, né? Então, ele pode falar assim, o quanto que eu me esforcei? Qual que é o meu engajamento nesse processo? O quanto que eu colaborei para ter um resultado melhor? Então, a avaliação da participação, ela gera uma reflexão no próprio aluno, que ele pode se mostrar mais disposto para o processo, né? O segundo elemento... Eu só vou te cortar um pouquinho para você não passar por todos. Eu queria só me deter um pouquinho na questão da participação, né? Porque você estava falando, eu estava pensando, isso é uma avaliação um pouco para a vida também, né? Porque hoje as empresas, eu já vi matérias que diziam assim, olha, às vezes a pessoa é muito boa, mas qual é o nível de sociabilidade que ela tem? É baixo. Então, às vezes, a empresa prefere uma pessoa que talvez intelectualmente não seja tão desenvolvida, mas tenha boa sociabilidade, porque daí as equipes vão se formar melhores, né? E eu estava vendo o seu currículo, ainda um parênteses, que você me parece que fez um curso em Harvard, enfim, teve uma participação lá. E eu vi um vídeo há algum tempo, numa menina dizendo assim, como é que eu entrei em Harvard? Ela falou, Harvard, que é uma das melhores universidades do mundo, eles veem como é a sua evolução, que eu acho que esse é um outro elemento que você colocou, né? E também é para a vida, né? Porque, assim, geralmente uma prova, ela não vê a evolução, né? Ela vê só aquela fotografia do momento, né? Então, eu queria que vocês fiquem à vontade para passar por outro elemento, mas discutir um pouquinho sobre isso. É isso mesmo, assim, quando a gente fala só sobre o resultado, parece que o que é importante é só onde você conseguiu chegar, né? E não é bem assim, né? E quando você começa a olhar para o processo, né, e a participação vai te mostrar isso, que fala assim, o resultado, onde você conseguiu chegar, depende do quanto você se esforçou, né? Depende do quanto você esteve aberto para aquilo, depende do quanto você ousou, né? Então, quando você passa a avaliar a participação dentro de uma escola, você começa a dar elementos para os alunos, fala assim, olha, não é importante, não é você faz qualquer coisa de qualquer jeito, mas se você chegar naquele resultado, tá bom. Não. É como você fez isso também, entendeu? Qual foi o seu nível de esforço? Por isso também que a gente inibe uma outra coisa que é assim, é a cola, né? Então, o processo de colar na escola. Porque, assim, independente de como é que você fez, se você chegou naquele resultado, é o suficiente. Quando você passa a avaliar a participação, você fala assim, não, se durante todo o processo se você não se mostrou participativo, se você não entregou, se você não colaborar com seus colegas, não é suficiente só que você consiga um 8 no final, na última prova, entendeu? Então, você começa a mostrar outros valores e outros elementos para esses alunos. Por isso, a importância de avaliar a participação e não só avaliar o resultado. Tem a ver com a construção desse indivíduo, né? A construção e a formação desses estudantes que a gente está trabalhando, né? E você acha que isso hoje acontece ou isso às vezes é preterido, às vezes mesmo que inconsciente, né? O professor costuma avaliar essa participação? Ainda são poucas escolas que reforçam a avaliação da participação, sabe? Ainda você tem uma cultura de que o resultado ele é o suficiente, né? Então, mas tem crescido, tá? Então, e aí por isso eu estava falando que talvez seja esse momento, né, que a avaliação de resultado tem ficado mais difícil porque a gente está remoto, né? Então, talvez seja um momento que é uma oportunidade mesmo da gente testar outras formas de avaliação e das escolas e dos alunos verem o valor dessas outras formas avaliativas, né? O quanto que isso pode agregar para o processo, né? Legal. Então a gente falou do primeiro elemento, que a gente está discutindo aqui a questão de avaliação, né? Porque é bem complexo isso daí, porque como é que a gente avalia? E a Camila está trazendo aqui para a gente, que ela é pedagoga, com experiência internacional e pesquisadora no tema, para falar de outras formas de avaliação, e pelo que eu estou entendendo, não é uma avaliação só educacional e do resultado, é uma avaliação um pouco que vai te preparar
para a vida, como a gente citou aqui, de universidades internacionais que já levam em conta esses vários aspectos, não é só a nota final. Bom, então eu queria que você passasse por o outro elemento que a gente falou em três. O primeiro é engajamento. Sim. A participação, né? Primeiro é a participação, o segundo elemento é a avaliação do desenvolvimento. Agora a gente está falando realmente do processo, tá? A gente está falando de tornar o aprendizado visível. Esse é um termo bem comum na educação que a gente tem agora, que é tornar esse aprendizado visível. Enquanto o professor está falando em sala de aula, né, ele está passando expondo um conteúdo, passando uma informação, os estudantes são todos eles calados, né, todos eles quietinhos, você não sabe exatamente o que está passando ali na cabeça deles, né? Você não sabe se eles estão prestando atenção, de fato, se eles estão entendendo o que você está fazendo. E aí o professor, ele age no escuro, né? Então ele continua falando, ele continua expondo o conteúdo, mas é no escuro. De fato, está tendo aprendizado? Eu não sei, eu não consigo ter visibilidade disso, né? Quando eu falo de avaliar o desenvolvimento, é a gente tornar esse aprendizado mais visível, é tornar o pensamento do estudante visível. E quando esse pensamento ele fica visível, a gente consegue fazer uma intervenção, um processo educativo mais eficaz. E como é que eu posso coletar essas evidências, né? Se eu peço para ele registrar no caderno, por exemplo, durante uma exposição de uma fala, eu falo assim, os pontos principais que você entendeu, o que você não compreendeu ou dúvidas que você tenha. Então, quando ele faz isso, esse registro, o aprendizado ficou visível, né? Então, eu tenho uma evidência, um resultado daquilo que passou na cabeça do estudante durante aquele processo. E a gente não olha, às vezes, isso como processo avaliativo, mas isso é avaliativo, porque se eu leio aquilo, né, aquele registro, e eu sei os pontos fortes, eu sei aonde ficaram as dúvidas, a ação do professor na aula seguinte ela vai ser uma ação muito mais eficiente, né? Então, eu tenho evidências, às vezes... Essa evidência online, como é que ela poderia se dar? Por exemplo, o professor perguntando, faz um resuminho do que você aprendeu até agora, por exemplo? Pode ser, ele pode pedir para fazer uma anotação num doc, né, num documento online e compartilhar. Pode ser, às vezes, uma consideração, às vezes, no chat, né, quando você está falando, às vezes, numa aula em que você tem a interação via chat, ele pode ser no chat. Tem rotinas de pensamento, e aí as rotinas de pensamento, elas são atividades que são feitas por um grupo de pesquisadores da Universidade de Harvard, né, que eles falam assim, como é que você pode tornar o aprendizado visível de uma forma simples? Então, são pequenas técnicas de 2, 3 etapas que o professor executa e torna esse aprendizado visível. Um exemplo, tá? Tem uma rotina de pensamento que se chama Antes eu pensava, agora eu penso. Então, você faz toda uma exposição do conteúdo e depois você pede para o estudante registrar no chat. Antes eu pensava isso, agora eu penso isso. Então, cada um vai escrever a sua frase. Antes eu pensava que era possível fazer tal coisa. Agora eu penso que é preciso fazer tal... Ele tem toda uma argumentação e ele demonstra claramente o que ele conseguiu depreender daquilo, sabe? Então, às vezes são pequenas ações, pequenos pedidos que o professor faz que torna esse aprendizado visível, torna esse pensamento visível, e isso norteia melhor o processo de ensino, né? Isso tudo deve ser considerado para você ver o quanto que esse estudante está evoluindo. E conforme aula após aula, conforme você vai coletando essas evidências, você vai sabendo como é que ele está caminhando nesse aprendizado, se ele está evoluindo, ou onde ele parou, onde ele está com dificuldade. Então, pode ser num chat, pode ser num doc, pode ser, às vezes, num trabalho que ele vai fazer e depois encaminhar para você, pode ser numa lista de atividade que você mandou para ele responder, e você vai ver a correção dessa atividade. Então, tem muitas formas de a gente fazer isso mesmo à distância. Muito legal. A gente está conversando aqui com a Camila Carino, ela é diretora pedagógica da GEEK, e ela está trazendo aqui a experiência e o trabalho de pesquisa dela sobre avaliação. Se seu filho, sua filha está em casa, você não sabe como é que ele está indo, a gente tem esse interesse, né? E tem muitas formas, como ela tem trazido aqui para a gente, de avaliar, não é só aquela prova que a gente faz com questões, enfim, né? O primeiro elemento que ela trouxe para a gente, então, foi o de engajamento, o seguinte de participação, né? É isso? O primeiro foi participação, que envolve o engajamento, né? E o segundo de desenvolvimento, né? O desenvolvimento. E agora, então, a gente vai por os 3 elementos aí para fechar esse tripé. Você está entendendo como é que o professor e até os pais também podem entender esse processo de avaliação? Qual seria o terceiro elemento, então? Então, o terceiro elemento é o resultado. Antes de eu entrar no terceiro elemento em si,
Você comentou que os pais podem fazer isso, né? E com certeza, tá? A avaliação do desenvolvimento não precisa ser feita só pelo professor, né? Então, esse mesmo antes eu pensava, agora eu penso, que é uma rotina de pensamento, os pais podem utilizar isso dentro de casa também, né? Então, numa conversa com o seu filho, você consegue então, pegar evidências do que ele está aprendendo e de como ele está se desenvolvendo, né? Então, assim, acho que é uma boa prática para ser feito também nas conversas em família, né? Bom, o terceiro elemento é o resultado, né? Então, assim, é que nem eu falei para vocês, eu não estou em nenhum momento falando que a gente não deve avaliar o resultado de um processo, isso é necessário. Quando a gente fala de direitos de aprendizagem, né, esse direito tem que ser perseguido, tem que ser resguardado, a gente tem que tentar avaliar para saber se esse direito está sendo realmente resguardado ali pela escola, pela sociedade, né? Então, o resultado ao final de um trimestre ou de um ano escolar, ele vai nos apontar o quão próximo a gente está daqueles mínimos, aqueles direitos mínimos de aprendizagem, ou o quanto a gente conseguiu ir além. E o objetivo é a gente ter resultados que mostrem que a gente foi além daqueles mínimos, né? Então, assim, a avaliação do resultado, ela também é necessária, tá? E ela também deve acontecer mesmo à distância. Muitas vezes, as escolas usam como avaliação de resultado o elemento prova, né? Então, você monta uma prova, e eles vão responder essa prova, e essa prova mostra aí o resultado desse aprendizado. Quando a gente fala de à distância, isso fica um pouco mais complicado, né? Então, você fala assim, poxa, mas vai ser uma prova, então, com consulta, então essa prova eu não consigo mais ficar vigiando, não vai ter nenhum fiscal ali para ficar olhando se esse aluno fez de fato, se foi a resposta de algum outro colega que ele colocou. Então, começa a ter as dificuldades, né, de gerenciar uma aplicação de uma prova à distância. Tem escolas que continuam aplicando uma prova, tá? E elas têm feito parcerias com a família, têm falado que aquele momento é um momento de prova, têm pedido para os pais resguardarem um ambiente silencioso, têm conversado com os alunos sobre a questão ética, sobre a questão de eles mesmo entenderem que a prova é um objeto para eles também, tá? Então, tem escolas que estão fazendo essa atividade. Tem hoje plataformas que ajudam nisso, né? Tem plataformas que controlam ali o tempo de que você está na prova, o tempo que você saiu daquele ambiente. Tem plataformas que controlam o tempo de prova, então tem outros elementos para ajudar na aplicação de prova. Mas a minha provocação é se a gente precisa necessariamente ser a prova, sabe? Se a gente não pode reinterpretar esse elemento prova, né? Porque quando a gente fala de prova, geralmente fala de provas objetivas, que é mais fácil de corrigir para o professor, né? Então é um certo e errado ali. Mas muita prova, quando a gente fala de uma prova dissertativa, uma prova mais aberta, que possa pegar níveis cognitivos mais amplos, fica mais difícil e você avalia melhor, né? Fica mais difícil você colar, né? E você consegue ter uma avaliação melhor desse aprendizado. Então, quando você pede, por exemplo, para o aluno fazer uma relação, quando você pede para o aluno fazer uma avaliação, você está falando níveis cognitivos mais elevados, né? E isso é mais difícil de ser colado, né? Porque exige uma consideração de elementos, exige você ter uma interpretação, exige você ter um argumento próprio. Então, tudo isso, a forma como você constrói essa prova também pode ser um diferencial para ir para esse momento à distância. O outro ponto é se a gente pode fugir da prova, né? Então, assim, um elemento é a autoavaliação. Né? Muitas escolas às vezes duvidam, será que a gente pode fazer autoavaliação? Será que o aluno de fato ele vai ser coerente, que ele de fato ele aprendeu, ele vai tudo que ele aprendeu tudo só para ele ter uma boa nota? E nesse momento à distância, eu conversei com várias escolas e escutei professores falando assim, nossa, eu apliquei a autoavaliação pela primeira vez, você acredita que eles foram mais rigorosos do que eu mesmo seria com eles? Então, assim, você vai perceber que a gente às vezes duvida, dá confiança, dá um voto de confiança para esse estudante. Ele vai falar para você, olha, não sei isso aqui ainda, isso aqui eu já sei, isso aqui eu consigo. Então, eu acho que a autoavaliação é um elemento a ser testado, ser experimentado. E o outro, por exemplo, são os portfólios, né? Então, quando a gente fala de você ir evidenciando todas as etapas do processo, se você consegue fazer isso, ao final você tem um resultado, né? Um conjunto de elementos que mostram o quanto você aprendeu. Isso por si só, o portfólio por si só já mostra o resultado do aprendizado. Não precisa ter uma outra prova, não precisa ter outro instrumento. Só você ir construindo o portfólio dia a dia, no final você vai ver o quanto o seu aluno evoluiu, o quanto que ele aprendeu ali nessa jornada. Eu ouvi recentemente escolas assim
por exemplo, essa avaliação que a gente faz da Internacional PISA, né? E, então nós temos Sim. sempre aqueles países que estão sempre em primeiro lugar, salvo engano. Eu sei que tem um desses países que eles falam assim, olha, aqui a gente não tem essa avaliação de prova, a avaliação é o processo todo dia. Então isso que você está nos trazendo é uma experiência internacional? Sim, a gente tem várias escolas, assim, exemplos, vários países que já tem abolido a questão de você ficar só no instrumento prova em si, né? De você é um conceito de que a gente tem que realmente ampliar essa concepção de prova, né? De avaliação, desculpa, essa concepção de avaliação, né? Uhum. O elemento prova ele é muito restritivo, né? Então, o processo de aprendizado ele é muito mais amplo, né? E a prova é muito reducionista, né? Ela fala assim, só naquele momento que você consegue mostrar naquele momento, sendo que tem todo um processo que é ignorado, né? Então, sim, os processos avaliativos estão sendo revistos e eu acho que cada vez mais a gente vai rever esse processo avaliativo como sendo somente prova, tá? Você sabe que eu estava falando e me fugiu na cabeça, agora eu fiz a minha colinha aqui no celular e eu encontrei. Eu ia falar Finlândia, mas olha, essa relação aqui, só que eu achei só de 2015. Nos primeiros lugares dessa avaliação internacional, Singapura, Japão, Estônia, né, que esses dias entrevistei o pessoal de lá, tem muito brasileiro lá na Estônia, país mais digital do mundo, Taipei, Finlândia, Macau e aí vai, Canadá, não sei que Brasil geralmente está num nível bem, infelizmente, lá atrás, né, entre Lá todos os atrás. países. Talvez a questão da avaliação seja um aspecto que a gente possa evoluir bastante, né? Bom, eu queria também te fazer uma pergunta, assim, quando a gente fala em avaliação, eu falei que é um pouco polêmico, porque eu me lembro que há alguns anos o pessoal falava assim, olha, tira a tinta vermelha, porque a tinta vermelha não vamos fazer avaliação só com azul, né? Porque psicologicamente, como é que a gente estabelece esse equilíbrio entre. Porque se você não avalia também, eu não sei como é que eu tô. Mas às vezes, se você avalia, eu também posso falar, poxa, né? Não recebi nenhum feedback legal, né? Só dizendo que eu tô ruim. Como é que psicologicamente o professor tem que entender isso, os pais e o aluno também? É. Então, eu acho que a tinta vermelha, né, a caneta vermelha, ela na verdade é uma evidência, um indicativo de uma cultura maior, né? Então, assim, não Hum, adianta, não é só a questão da mudança da cor da tinta, né? É uma questão de você mudar o pensamento de avaliação na escola, né? Enquanto o pensamento de avaliação na escola for o que você sabe no dia da prova, né? E a prova, o resultado é o único elemento que eu considero para você passar ou não passar de ano, né? Essa é uma cultura que é muito ruim. Essa é uma cultura que ela não visa o aprendizado. Ela visa você só mostrar um resultado em algum momento, se você de fato aprendeu ou não, não sei. Né? Mas ele só mostra que você tem que ter um resultado bom naquela prova, naquele dia. Né? Então, tem uhum, uma cultura que eu acho que tem que ser mudada dentro do ambiente escolar. Né? E quando a gente fala de avaliação, a gente não está falando dessa avaliação só prova, a gente está falando da avaliação do dia a dia. Então, esse feedback ele vai acontecer. Né? Então, no dia a dia, se o professor mudar a forma como ele olha o aluno, se ele começa a valorizar a participação, se ele começa a valorizar o desempenho no dia a dia, né? Se aquelas pequenas entregas, né? E isso é muito mais rico para o processo, se a cada entrega o professor consegue dar um feedback, se o professor consegue dar um suporte, isso é muito mais rico para que ele de fato aprenda do que só um resultado, se você passou ou não passou na prova no final do bimestre, entendeu? Então, uhum, um bimestre, 2 meses, ou às vezes 6 meses, ou às vezes um ano, é muito tarde para você fazer uma prova e falar assim: olha, você não sabe, entendeu? O processo de avaliação ela tem que estar ali no dia a dia, atividade por atividade, né? Então, uhum. quando essa cultura muda, você passa, então, né, a realmente entender que a avaliação não é um processo de julgar no final. A avaliação é um processo que ajuda no aprendizado, né? É um elemento que ajuda no aprendizado. Você estava falando do Uhum. PISA, né? Quando a gente avalia o PISA e vai ver onde os nossos alunos estão bem, onde os nossos alunos estão mal, né? Os nossos alunos eles têm dificuldades nos níveis cognitivos mais altos. Então, quando você vai ver, os nossos alunos eles ficam muito no que é compreensão, identificação, sabe? Então, são os níveis cognitivos mais baixos. As questões que pedem análise, as questões que pedem interpretação, a construção, os nossos alunos não chegam ali, é onde eles começam a errar. Por quê?
porque isso está no na nossa cultura de ensino, né? Então, a nossa cultura é muito de um ensino passivo. Enquanto esses alunos não estiverem mais ativos, enquanto a gente não colocar eles para poder pensar, a gente não colocar eles para poderem expor o que eles pensam, argumentar, eles não vão chegar nesses níveis mais elevados, né? Então, a gente precisa mudar essa cultura de ensino e fazer com que esse pensamento desses estudantes fiquem mais evidentes para que, de fato, a gente faça a diferença. Não é criando mais prova, né? Não é criando mais prova no final que ele vai aprender mais. Se a gente não mexer no processo, ele não vai aprender mais de qualquer maneira, entendeu? Então, tem que mudar a cultura de avaliação e tem que mudar o processo de ensino para que a gente consiga ter resultados melhores ao final. Eu recentemente estava revendo uns vídeos do professor Pierluigi Piazzi e ele falava assim, olha, aluno brasileiro estuda para a prova. E ele falava, o pior crime que o professor pode cometer, ou o pai falar assim, amanhã tem prova, corre estudar, né? É um processo. Sim. Então ele falou, se você estudar direitinho, você não vai precisar de cursinho. Não vai precisar de cursinho para passar na OAB, porque você já passou 5 anos na faculdade, para que você vai... Mas a gente precisa, né? E os alunos saem e vão para o cursinho, né? Por quê? Porque naquele processo, você acha que a avaliação, essas 3 ferramentas que você trouxe, pode fazer com que um estudante, depois de passar todo o ensino básico, ele esteja pronto para ingressar e fazer um teste numa universidade, só retomando os processos que ela traz, participação, desenvolvimento e resultado. Sim, com certeza. Na verdade, deve ser muito mais efetivo. Quando eu falo de você avaliar participação, desenvolvimento e o resultado, né? Você ampliar essa visão de avaliação, você está mudando uma cultura na escola. Você está mudando uma cultura na escola para uma cultura de aprendizado, de valorizar o processo, de que o que importa não é só o elemento prova e de que o que importa é como você está construindo o que você está aprendendo, né? Então, com certeza, esse processo faz com que você vai chegar em resultados melhores, tá? Então, é uma mudança cultural ali, e se é um vestibular, se é a prova do final do ano, se uma seleção para o emprego, não sei qual que é o instrumento no final ali, né? Mas você vai estar melhor preparado para qualquer um deles, entendeu? Porque você vai ter aprendido mais, você vai ter desenvolvido habilidades de fato, tá? Então, você não é para... Parece que quando você fala vai estudar para a prova, você está falando assim, olha, eu tô só querendo saber o que vai ser cobrado ali, né? E naquela característica daquela prova. E aí mas você não está preparado para o vestibular, mas você não está preparado, então, para uma entrevista de emprego. Você está preparado para, não sei, tal, a Universidade X, né? Para a prova da Universidade X, mas você não está preparado para a prova da Universidade Y. Isso é estudar para a prova, né? E o que a gente está falando assim, não. Se você aprendeu, se você desenvolveu habilidades boas, e habilidades não só cognitivas, mas também habilidades socioemocionais, seja que seu desafio seja o vestibular de uma universidade, seja que o seu desafio seja a seleção para um emprego, seja o que for o seu desafio, você vai estar melhor preparado, né? Então, a gente está tentando fazer uma formação que seja muito mais robusta e que esse aluno entenda o que é o processo de aprendizado, de que ele seja reflexivo com ele mesmo e que ele tenha as ferramentas para que ele possa aprender o que ele quiser e não ele aprenda só para aquilo, entendeu? Mas o que ele quiser aprender. Então, essa é uma formação muito mais ampla e é uma formação que dá muito mais um potencial para esse estudante, né, de que ele pode conquistar do que ser somente para a prova, né? Tá certo. A gente tem aí, acho que só mais 3 minutinhos. Eu tenho 2 perguntas que eu acho as 2 muito importantes. Não sei se vai dar tempo, mas a primeira é o seguinte, né? Eu vi o famoso cientista brasileiro, Miguel Nicoleles, acompanho um pouco o trabalho que ele faz também, e ele fala assim, olha, precisa aprender fazendo. Na escola que a gente tem aqui no Nordeste, trigonometria, ele vai pegar um pedaço de madeira e vai medir os catetos, nunca mais ele vai esquecer. Como é que você acha que você vê o ensino daqui para frente, essa questão de ser mais participativo, se talvez a tecnologia vai trazer questões 3D que a gente vai poder olhar e fazer mais, né? Porque as próprias universidades, por exemplo, eu fiz curso de Direito, estudei 5 anos, aprendendo e esquecendo, porque a gente só podia fazer estágio naquele tempo no 4º ano. Então, é um monte de conteúdo que você não pratica, né? Essa questão da prática para as escolas, como é que o mundo todo está vendo isso, e no Brasil, como é que a gente está vendo isso, e aí, se der tempo, eu te faço a última. Vamos lá. Tá bom, legal. Bom,
Sobre o aprendizado ativo, né? Isso é o que vai acontecer, né? Então a gente vai cada vez mais sair desse aprendizado passivo. A gente já tem vários estudos que mostram que quando você fala de um aprendizado passivo, você retém muito menos, né? Você aprende muito menos, né? Então, quando você é ativo, quando você está pensando ali, quando você está experimentando, você tem um aprendizado muito mais rápido. E tudo bem errar, o erro faz parte do processo, o erro faz com que a gente aprenda ainda mais rápido, né? Então, a gente às vezes vai com medo, e a gente cria essa cultura, né? Que quando o aluno fala que a gente não valoriza o erro, né? A gente recrimina esse erro, né? Então, quando o aluno responde alguma coisa e não era aquilo que o professor esperava, ele fala assim, não é isso, ou tá errado. Quando você faz isso, você podou o aluno, né? Você, em vez de falar assim, seja ativo, né? Fale, você fala, não, fica calado, porque se você falar e falar errado, você vai ser recriminado na frente de todo mundo, né? Então, a gente tem que mudar essa postura. E aí, às vezes, uma simples mudança na fala do professor, né? Se o professor fala assim, ele não responder da forma como você esperava que ele respondesse, em vez de você falar, tá errado, mas você falar, o que te fez pensar nisso? Você retruca com uma outra pergunta, você tem muito mais uma evidência do que de fato levou aquele equívoco de pensamento, e você tem uma ação de você poder mostrar para ele o que é. Então, e aí você também fortalece o processo de participação e o processo ativo do aluno, porque quando você fala o que você te fez pensar isso, ele ganha a oportunidade de falar mais. E ele é valorizado porque ele tentou responder, né? Então, esse processo ativo faz com que ele repense o que ele falou, quais foram os elementos que levaram àquela resposta dele. E é essa ativação que faz com que você, de fato, aprenda. Então, o problema não é você ter errado na primeira, né? Isso foi bom, você ter falado isso, o professor tornou isso evidente para o professor, e isso gerou a oportunidade de você crescer e de você desenvolver um raciocínio ali com aquele estudante. Então, essa articulação professor-aluno, esse momento ativo, né? Essa oportunidade do aluno falar, do aluno argumentar, ela é essencial para um aprendizado que vai chegar, que é de fato um aprendizado real. Não é aquele aprendizado que você decorou a informação ou que você decorou que o professor queria ouvir de resposta, mas é de fato um aprendizado real, porque você fez análise, você fez relações, você articulou e você tem os argumentos que levaram àquela consideração que você está fazendo, né? Então, é o caminho. A gente vai ter que ter cada vez mais proporcionar aprendizagens ativos se a gente quer, de fato, chegar em formação de indivíduos que podem influenciar o mundo, que podem pensar, que podem articular. Então, é assim que a gente vai desenvolver, não é com eles calados, não é com os estudantes passivos ali na sala de aula. Eu não era um estudante calado, mas fui tolhido muitas vezes, por isso que estou aqui hoje, levantando essa bandeira para que todos falem, né? A gente está passando por grandes transformações, o programa chegou ao fim, mas eu queria que a Camila Carino, como é que as pessoas se encontram, né? A Carina é diretora pedagógica da GIC, ela é também pesquisadora colaboradora do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, e tem um vasto trabalho nessa área de avaliação. Enfim, deixa o seu contato aí, porque as pessoas querem saber mais sobre isso. Assim, você tem alguma mídia social que as pessoas te acham fácil? Legal. Eu perdi um pouco o seu áudio, Jeremias. Não tem problema, é só você deixar para a gente o seu endereço aí para as pessoas que têm interesse nesse tema. Tá bom, legal. Então, eu continuo pesquisando sobre avaliação, né? Não só sobre avaliação, meu interesse é pela educação. Então, a minha vontade é sempre contribuir, tentar pensar como que as escolas podem estar desenvolvendo e formando uma nova geração cada vez melhor, né? Hoje eu trabalho na GIC, né? Sou diretora pedagógica lá. E aí, assim, o meu contato é via GIC, então tem o site da GIC para vocês acessarem. A GIC, nesse momento de pandemia, a gente tem tentado ajudar as escolas o máximo possível, inclusive, e também os alunos, né? Então, uma das nossas soluções, que é o Geek Games, hoje está liberado gratuitamente, né, para todos os estudantes que quiserem estudar de forma autônoma. Nesse momento está, às vezes, sem acesso a um professor, sem acesso a um material. Então, todo esse nosso material aí, tanto de avaliação quanto de aprendizado, ele está disponível, e fico à disposição aí para vocês e para as novas conversas que surgirem. Muito bem. Agradeço muito a participação. A gente é que agradece a sua participação, foi bem legal. Então a gente fica por aqui. O nosso tema hoje foi avaliação, agradecendo bastante a Camila, que nos ajudou aqui com esse tema, e você continue mandando as suas sugestões, que a gente vai trazendo aqui no Alesp Conecta. Até a próxima edição.